Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, né, para a nossa nova aula. Na aula passada, eu passei para vocês alguns materiais sobre a fabricação de parafusos, né. Nós vimos quais são as principais ferramentas, como elas são utilizadas, e aqui nós veremos hoje o desenho deste parafuso em SolidWorks, que a gente poder fazer sua modelagem e assim poder ser desenvolvido em um torno CNC, por exemplo, onde a confecção dele, da rosca, por exemplo, pode ser feita neste torno. Então, este é o parafuso já desenhado, que nós iremos desenhar um idêntico agora na aula. Eu vou fazer esse desenho com vocês passo a passo, etapa por etapa. Irei narrando e explicando o porquê que estou utilizando cada ferramenta. Então peço que vocês prestem atenção. E caso houver qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo através de mensagem, seja pelo Classroom, seja por WhatsApp, nos comentários do vídeo. E no domingo eu também estarei online, naquele horário das 7 às 8 horas da noite, através de uma live que a gente pode tirar essas dúvidas ao vivo, beleza? Aí a gente vai desenvolver de novo esse desenho na live, com mais calma, com mais tranquilidade, e vocês podem acompanhar comigo juntos. Então é isso. Então, para a gente poder fazer esse desenho, né, esse que já está desenhado, já está pronto, o que nós precisamos fazer? Primeiro passo, criar uma nova peça. Arquivo, novo, né, uma nova peça. Ok, a nossa nova peça está criada. Primeira etapa de sempre, vamos no plano frontal, novo esboço. Aí, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar o cilindro do parafuso. Escolheremos um círculo, né? Vamos criar bem na origem, que este tipo de desenho é interessante fazer na origem, que ele facilita bastante no desenvolver da peça, porque será sempre centralizado e isso vai ajudar bastante. Então, quando for fazer, já faz esse cilindro aqui na origem. Ficou laranjadinho ali. Faz um círculo, por favor, com 10 milímetros de diâmetro. Opa, aqui, certinho. Agora, o nosso cilindro, para ser um cilindro, a figura a gente tem que extrudar. Recurso, ressalto base extrudado. Vamos fazer uma extrusão de 60 milímetros. Certo? Aplicamos. Então pronto, nós temos nosso cilindro, nele vai ser realizada a nossa rosca. Mas o nosso parafuso, ele tem que ter uma cabeça, certo? Como que a gente faz essa cabeça? Vamos novamente para o plano frontal. Criar um novo esboço nele. E agora, a cabeça do parafuso é uma cabeça sextavada. Aqui em cima, a gente tem uma ferramenta que ajuda bastante a gente construir figuras geométricas. No caso, a gente pode criar um polígono e a gente estabelece quantos lados, né, esse polígono terá. Então, selecionamos polígono. Como uma cabeça sextavada, ela possui 6 lados. Certo? Selecionamos aqui na origem. E vamos colocar aqui a nossa figura. Mas, professor, qual o tamanho que essa figura vai ter? Quando a gente utiliza uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de uma chave de boca de 12 milímetros, dessa superfície até essa tem 12 milímetros. Como que a gente faz para estabelecer essa distância? Tem uma ferramenta bem interessante que é a dimensão inteligente. Ela, além da gente utilizá-la também para poder realizar as cotas, a gente pode estabelecer qual distância uma entidade terá da outra, uma linha, um ponto terá do outro. Então selecionamos a parte de cima, depois a linha de baixo, está com 14. Vamos definir ela para 12 milímetros. Então pronto. Agora nossa cabeça sextavada ela tem 12 milímetros nessa estrutura. Está aqui sua cota. E agora a gente precisa fazer a cabeça do parafuso, certo? Como que a gente faz? Da mesma forma, recurso base extrudado. Vamos colocar ele com 6 milímetros.
Podemos aplicar. Fizemos agora então basicamente isso nosso parafuso. Mas os parafusos normalmente no mundo real eles não são assim, com todas as pontas com ângulos 90 graus, essas pontas vivas, né? Até porque isso atrapalharia bastante o seu uso. Normalmente essa superfície de cima ela é arredondada. E como que a gente faz esse arredondamento aqui? Vamos selecionar esse plano, criar um esboço nele. Vamos selecionar um círculo. Ele vai ser tangente a sua lateral. Então nós temos aqui um círculo inscrito a este polígono, que é sextavado, de 6 lados iguais. E como que a gente vai fazer esse canto arredondado aqui na figura? Viremos aqui em Recurso, Corte Extrudado. Aí nós temos que selecionar um ângulo, né? Que esse corte vai ter um ângulo aqui de saída. Vamos colocar, vou deixar em 50 graus. E também inverter o lado para cortar. Aplicamos. E agora nossa cabeça está arredondada aqui. Bem semelhante a um parafuso do mundo real. Professor, geralmente nos parafusos, nessa outra superfície, ele também tem um acabamento. Como se fosse uma arruela fixa interna. E nessa estrutura, esse parafuso, ele pressiona melhor, se fixa melhor quando utilizado. Como que a gente faz isso? A gente seleciona essa superfície, criamos um novo esboço nela, sua origem está ali, que nós estamos utilizando o tempo todo. Então vocês podem ver a importância, a gente começa este tipo de desenho na origem. Viremos aqui em cima, círculo. Na origem, vamos fazer um círculo. Até, pode ser também tangente à sua linha externa. E vamos fazer um ressalto aqui de meio milímetro, certo? Recurso, ressalto base extrudado. Agora aqui, só meio milímetro. Podemos aplicar. E olha como o parafuso já começa a tomar forma. Essa parte aqui e começa a se parecer um parafuso. Então, agora nós vamos começar a desenhar a rosca aqui dele. Para poder fazer esse desenho da rosca, a gente tem que converter essa superfície aqui, esse limite, em uma entidade. Como que nós fazemos? Selecionando a superfície sempre, criar esboço, selecionamos essa linha, viremos aqui em converter em entidades, pronto. Mas professor, quando a gente vai utilizar um parafuso, a sua ponta ela tem uma inclinação, né? Ela tem um chanfro. Como que a gente faz o chanfro? O chanfro é bem parecido com o fillet. O fillet ela é aquela superfície arredondada, onde tinha um raio dessa circunferência, lembra pessoal? Já agora, o chanfro é um corte reto. E como que a gente faz ele? Da mesma forma, recurso. Vamos lá. Vamos fechar o esboço. Vamos aqui em fillet. Chanfro. Selecionamos onde queremos aplicar o chanfro. A gente pode deixar colocar ele aqui com 1,5 de chanfro. Vamos aplicar. Temos nosso chanfro criado, que é ali onde vai facilitar a utilização do parafuso, ele vai entrar mais facilmente na rosca. Repare que essa linha cinza está de fora a fora, ela não faz parte diretamente ligada à figura, mas ela precisa dela, que ela exatamente foi aquela entidade que nós convertemos para a gente poder criar agora nela a nossa rosca. Como que a gente faz essa rosca?
A rosca nada mais é que uma curva helicoidal. E durante toda essa curva é feito o corte, onde é feito a rosca, e assim ela é construído o parafuso. Então vemos aqui em cima curvas, hélice e espiral. Vamos colocar aqui nosso parafuso com passo, pode ficar de 1. Vou colocar, deixa 35 revoluções, eu já tinha feito esse desenho aqui mais cedo para mostrar para vocês. Já está o tanto certo. Ah, professor, eu quero um passo menor, eu quero uma rosca menor. Eu quero ela com passo 1. Pode verificar que já ficou muito mais próxima uma volta da outra. Ah não, quero um passo maior. A distância entre as voltas já são maiores. Então demanda um tamanho maior. Essas revoluções são quantas voltas essa curva terá. Se eu colocar 10 voltas, eu terei 10 revoluções, eu terei 10 voltas. No caso, teremos um passo de 1,5 e 35 revoluções. Certo? Então, aqui são as propriedades da nossa curva. Aplica. Beleza. Ah, professor, mas a gente não cortou ainda o parafuso. Como que a gente vai cortar esse parafuso agora? Agora a gente vai pegar um plano que seja perpendicular ao parafuso. Nós usamos o plano frontal para desenhar. Vocês podem verificar no canto, na ponta do parafuso, o plano ali laranjado, o plano superior e o plano direito. O direito está mais fácil de a gente poder observar. Vamos criar nele um novo esboço. Normalizar a figura para ficar mais fácil de enxergar ela. Pronto. Vamos aproximar aqui. Agora aqui a gente vai desenhar um triângulo. Por quê? A rosca, quando for desenhada, nós colocaremos um triângulo nessa estrutura aqui, na ponta da hélice. E esse triângulo vai girar em torno desse eixo até o final da rosca. Vamos lá, vamos fazer. Para fazer um triângulo de uma forma fácil, da mesma forma, ali em cima, polígono. Qual o parâmetro da nossa figura geométrica? 3 lados iguais. Um triângulo, certo? A gente pode criar aqui este triângulo perpendicular. Ok, professor. Então, primeiro passo do triângulo. O que nós precisamos fazer? Essa linha de cima, esta linha ela tem que estar sempre horizontal. Então, quando a gente clica na linha e seleciona a opção horizontal, significa que ela vai ficar sempre horizontal. Agora sim, nós vamos ligar o centro do nosso triângulo à nossa hélice, nosso desenho helicoidal. Como fazemos isso? Segurando o CTRL do teclado, clica com o botão esquerdo do mouse no centro do círculo inscrito ao triângulo e na hélice. Pronto. Quando soltamos, vem essa janelinha aqui. A segunda opção, fazer penetração. Tranquilo? Clica nela e pode aplicar. Pode ver que nosso triângulo, o centro dele está coincidente ao início da nossa curva helicoidal. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o movimento desse triângulo girar em torno desse cilindro para então desenhar a nossa rosca propriamente dita. E como faremos isso? A gente pode fechar o esboço. Viremos aqui em cima, recurso, corte por varredura. A primeira opção, se não estiver marcada, estiver em branco como está agora, é qual que é a nossa superfície de corte, qual é o nosso perfil de corte. Vamos selecionar o triângulo, certo? Vou dar um zoom para facilitar ver. Selecionamos o nosso triângulo. E qual que é o caminho? O caminho é a nossa curva helicoidal, não é?
virar para você tentar enxergar. É nosso caminho helicoidal, então selecionamos o caminho aqui embaixo, selecionamos a nossa curva, e a gente pode visualizar o nosso corte. É isso que nós queremos? Sim. Vamos aplicar. Pronto. Agora o nosso parafuso está quase finalizado. Como a gente consegue enxergar aqui por cima a nossa curva de corte, a gente pode ocultar ela. Como que oculta? Aqui na nossa árvore de comandos à esquerda, selecionamos hélice espiral e mandamos ocultá-la. Pronto, melhorou a nossa visualização do nosso parafuso. Só que ainda tem um problema. No fim da rosca está um ponto seco. Então normalmente os parafusos não são assim. Este corte ele precisa prolongar até o fundo. E como que a gente faz isso? A gente seleciona essa superfície, criamos um novo esboço nela, e novamente a gente vai utilizar aquela ferramenta lá em cima, converter entidades. O que ela vai fazer? Os limites dessa superfície se tornarão uma figura geométrica. Pronto. Convertemos ela, tá vendo? Aí agora, se a gente já tem uma área que a gente pode fazer um corte, uma perfuração, a gente vai perfurar dessa superfície até o final. Como faremos isso? Recurso, corte extrudado. Aqui está um furo pequenininho, eu quero que atravesse. Vamos colocar alguns valores, vamos ver quanto precisa para atravessar. Com meio milímetro foi só o começo. Vamos colocar 2, vamos ver. Quase. Vou colocar 5. Pronto. Atravessou. Vamos aplicar. Ok. Suavizamos o fim da rosca. Nosso parafuso está parcialmente concluído. Parcialmente não, concluído já. Então, pessoal, este parafuso agora, eu vou pedir que vocês salvem ele. Por quê? Hoje nós fizemos o parafuso. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a porca que se conectaria a este parafuso e vamos realizar a montagem dessas duas peças. O parafuso vai montar com essa porca. Então, este é a nossa primeira peça que a gente já vai salvar e utilizar essas peças em outros pontos do projeto. Então, pessoal, como que a gente salva essa figura? Da mesma forma. Vamos lá em cima, arquivo, salvar como, e vocês podem dar o nome para a peça. Vamos aqui, parafuso Flávio, certo? Salvei. Pronto, meu parafuso está salvo. Eu tenho a minha peça aqui agora pronta, com todas as suas vistas. A gente pode enxergar ela de várias formas. Certo, pessoal? Então é isso. Por hoje está finalizado. Eu vou deixar para vocês algumas atividades no nosso Classroom. Vocês vão ter até no início da próxima semana para poder me entregar essa atividade. Eu vou pedir que vocês, para quem tiver o Solid no computador, pode tranquilamente desenhar essa peça, acompanhar passo a passo. Teve alguma dificuldade? Domingo à noite estarei online para poder fazer isso com vocês ao vivo novamente. E a atividade, o que será? Eu quero que vocês descrevam para mim à mão mesmo. Só que eu vou colocar um formulário para vocês digitarem, né? Porque fica até mais fácil
que vocês entregarem a atividade, ela é digitada, e também fica mais tranquilo para mim ter uma organização melhor dessa atividade de vocês e poder corrigir também. Lembrando que a atividade vale as nossas presenças da semana e a pontuação também referentes à atividade semanal. Eu espero muito que em breve encerre esse nosso período de quarentena, para que a gente possa normalizar as nossas aulas presenciais lá no Senai. Então, espero muito poder encontrar vocês em breve e vamos tendo um pouco de esforço, um pouco de força de vontade para a gente poder manter o nosso aprendizado, e continuo à inteira disposição de todos vocês. Então é isso, pessoal. Façam atividade, enviem no Classroom, não perca ponto, não perca as presenças, porque nossa matéria continua, nossas aulas estão firmes e fortes, presenciais, à distância. E um forte abraço a todos, lavem as mãos, bebam água. É isso. Bom final de semana para vocês.